E de volta com o CBN Maceió, no nosso quadro Corporações em Foco de hoje, como sempre, todas as quintas-feiras. Hoje foi um pouco mais cedo, mas como sempre, todas as quintas-feiras, sempre um grande nome da FAM FGV, da Fundação Getúlio Vargas e da FAM, são trazidos aqui para a bancada para que possamos conversar sobre temas importantes. E hoje o tema é um tema muito legal, né? A função social da empresa. E para falar sobre a função social da empresa, o que é uma empresa juridicamente falando, nós estamos aqui com o professor Alexandro Costa, ele que é graduado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, mestre em Direito Público pela Universidade também Federal de Alagoas e professor de Introdução ao Direito da Faculdade Alagoana de Negócios, a FAM FGV. Alexandro, professor, tudo bom? Como vai? Bom dia, Carlos. É um prazer estar no seu programa. O que é uma empresa, do ponto de vista jurídico? Para a gente ter noção de falarmos um pouco da função social dela, o que é uma empresa hoje? Como é vista uma empresa hoje do ponto de vista jurídico? A concepção de empresa hoje, ela já não acompanha as ideias do passado de um local para apenas se obter lucro e servir aos propósitos do empresário e dos seus acionistas. Mas a empresa hoje ela está inserida dentro de um contexto social em que existe a preocupação de se analisar os efeitos que a atividade empresarial ela traz na sociedade. A gente vive um tempo social, não só da empresa, mas um tempo de função social não apenas da empresa, mas a função social da família, a função social da escola, da propriedade, do contrato, da terra, inclusive da posse, e por que não falar também da função social do direito. Então, a empresa, juntamente com o Estado, né, ela é responsável pelo bem-estar social. A empresa hoje, ela tem uma importância, assim como a família. A empresa hoje, como local em que se empregam pessoas, que se gera emprego, que se produz renda, tem uma importância tal qual a família. Ela é pensada assim, então, quando se vai se pensar numa empresa hoje, já se pensa nessa função social da empresa? Totalmente, é uma exigência no direito brasileiro, inclusive da própria legislação. Juridicamente, quando que mudou esse paradigma? Essa mudança, na realidade, ela não é produto... E o que determinou essa mudança? Essa mudança ela não é produto exatamente de uma lei aprovada no Congresso Nacional, mas ela é uma mudança que ela ocorre na doutrina, de acordo, seguindo-se a imposição constitucional dos princípios no direito privado. E essa imposição ela acaba contaminando, né, todo o direito privado e se exigindo uma nova perspectiva da empresa. E isso é um tema que vem aí se sedimentando nos últimos 10 anos e pode-se dizer hoje com segurança de que aquele que não cuidar, não tomar conta desse poder que tem da empresa, pode chegar a perder esse poder, porque propriedade e função social não são conceitos mais separados, são conceitos interligados. Não existe propriedade sem que ela cumpra a sua função social. Mas não cumprindo, se perde a própria propriedade, inclusive dentro da própria conjuntura da empresa. Mas em que consiste, né, essa tal eficácia, né, dos direitos fundamentais nas relações privadas? O que consiste isso? Na realidade, significa o reconhecimento da aplicação no direito brasileiro da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, significa a produção de efeitos, nos direitos fundamentais, não apenas no plano vertical, mas também no plano horizontal, ou seja, você não vai pleitear mais apenas do Estado, mas também nas relações particulares. Dentro da empresa você pode invocar, embora não seja um âmbito da administração pública, você pode invocar tais direitos no âmbito da empresa. Você já se tem esse entendimento, inclusive pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Na realidade, a ideia básica por trás da responsabilidade social da empresa é que as empresas e sociedades são sistemas interdependentes, não são entidades distintas. É natural que a sociedade possua certas expectativas em relação ao que sejam comportamentos e resultados corporativos adequados. Então basicamente seria isso, a empresa ela faz parte da sociedade como um todo.
E como fazendo parte da sociedade, não está ali só para comerciar, não está ali só para fazer dinheiro, como se diz. Também tem que participar das questões da sociedade. Exato. Não só o Estado, aquilo que era antes, só uma visão de Estado, né? Do bem-estar do seu empregado, sabe? De uma função social propriamente dita. Essa função hoje também é da empresa, até por obrigação. Por obrigação. Nós temos que entender que durante as várias fases do capitalismo, né, os empregados, os produtores, eles terminam perdendo o elo da cadeia produtiva, né? Eles não conseguem mais, os trabalhadores perderam poder sobre o bem produzido e o próprio processo de produção, né? Então, eu sou professor, mas eu não posso formar ninguém, né? Eu não tenho o domínio do processo de produção. Assim como o camarada que fabrica uma camisa, ele não pode fabricar essa camisa mais sozinho, né? Assim como Aristóteles, que educou Alexandre, né? Eu não poderia hoje educar uma pessoa e conferir a ele um diploma. A gente não tem mais. Então, é uma forma de você compensar, né? Decorrente diretamente da própria dignidade da pessoa humana, né? Da própria dignidade da pessoa humana. É uma forma de você... retribuir aquilo para uma coisa que não tem preço, que é a dignidade da pessoa humana. As coisas que têm preço você pode substituir, mas no caso da dignidade da pessoa humana não, de forma nenhuma. E alguns exemplos práticos? A gente pode ter alguns exemplos práticos dessa função social da empresa, de como isso pode ser feito? Como seria isso no caso concreto? Exatamente, claro, no caso concreto. No Brasil, inclusive, já houve um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal numa ação, num caso da União Brasileira de Compositores, né, que queria excluir alguns de seus integrantes sem respeitar o direito à ampla defesa. E isso chegou até o Supremo Tribunal Federal e alguns ministros na época entenderam que, como não era uma esfera da administração pública, portanto não caberia se exigir o direito à ampla defesa. Mas esse raciocínio, ele caiu por terra no voto final e que se impôs, né, uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas. Eles não poderiam, apesar de que para se associar, você se pode criar suas próprias regras de ingresso, de permanência, mas não se poderia ferir os princípios constitucionais. Isso daí foi em 2005, isso daí já... Criou uma jurisprudência, então, de que... Não chegou a criar uma lei maior, né? Uma lei maior. Você tem hoje uma determinação social, que é criada pela própria Constituição, pelas próprias leis maiores. Qualquer associação que for criada, ela tem que respeitar essas leis. Ela não pode criar uma lei própria que infrinja essas outras leis. Seria basicamente isso. Pode se autorregulamentar, mas desde que não fira, né, direitos mais relevantes decorrentes da dignidade da pessoa humana, decorrente dos direitos fundamentais. Então, desde 2005, o Supremo Tribunal Federal admitiu que, apesar de eles poderem se autorregulamentar, as associações não poderiam expulsar os seus membros sem respeitar o direito à ampla defesa, né? No direito comparado, existem casos há mais tempo e mais interessantes, né? Existem duas decisões, para a gente citar aqui, claro, do Tribunal Constitucional Espanhol, muito interessantes, que já se admitiu isso daí há bastante tempo, né? Desde 1985. Isso daí já é admitido na Espanha. E que foi a inclusão de um ponto de escuta num ambiente de trabalho. Isso foi a eficácia nas relações de trabalho, tá? Certo. A inclusão de um ponto de escuta no ambiente de trabalho onde os funcionários já eram vigiados por câmeras. Isso era um cassino, né? E o cassino, ele tem a sua própria dinâmica, e isso não foi aceito com base no direito à intimidade. E apesar de ser um cassino, apesar deles poderem gerir sua própria empresa, isso também não foi admitido. Houve um outro caso também que eu julgo assim, muito extraordinário assim, para a época, foi o caso de uma empregada que foi fazer o seu exame, isso também no Tribunal Constitucional Espanhol, uma empregada que foi fazer o seu exame admissional, esse que todos nós fazemos antes de assumir no trabalho, a gente faz um exame admissional. E nesse exame admissional foi constatado que ela era usuária de
de droga, cannabis sativa. Ela era usuária de maconha. Certo. E aí utilizou-se isso para não admiti-la. E aí isso chegou até o Tribunal Constitucional espanhol, e o tribunal entendeu que os exames médicos só são permitidos e somente podem servir para a própria proteção da saúde do empregado. Ele não pode servir para outra coisa, nem para promoção, nem para rebaixamento, nem... Então, nesse caso aí, vamos parar nesse caso específico dessa funcionária, que no exame admissional foi constatado que ela usa maconha. Ela era usuária de droga. Aí o que deveria ser feito na função social da empresa? A empresa deveria admiti-la e tentar ajudar ela nisso? Seria isso? Antes de tudo, a empresa ela não poderia recusá-la, né? O que se discute dentro da função social da empresa é isso. Ela não poderia ser recusada de forma nenhuma com base nesse aspecto. Com base nisso aí, ela não poderia ser recusada? Ela não poderia ser recusada, como também a gente já cogita, talvez daqui a uns 5 anos ou mais, nós possamos estar discutindo aí a promoção. Pessoas que não são promovidas dentro da empresa por critérios de raça, por critérios de afinidade pessoal com seus diretores, com seus superintendentes, né? A gente pode estar discutindo isso daqui há bastante pouco tempo, mesmo dentro de uma realidade privada. Isso daí pode estar sendo objeto de decisão judicial. O que a gente pode dizer é o seguinte, né? As pessoas podem estar pensando o seguinte: eu tenho uma empresa, eu crio minhas próprias leis internas da empresa. Eu não quero cabelo grande, eu não quero cabelo curto, eu não quero isso, eu quero saia, eu não quero... Sabe, eu não quero que as mulheres usem calça, isso não pode. É perfeito, agora você foi no âmago da questão, exatamente, né? Porque existe aí um conflito aparente de princípios e que isso deve ser solucionado pela ponderação. Certo. Certamente daqui a uns anos isso será objeto de disciplina legislativa. Perfeito. É uma coisa que está se formando aí há uns 5 anos atrás, ele está borbulhando aí nos cursos de pós-graduação, estrito sensu, mestrado, doutorado, as pessoas escrevendo muito sobre isso. E certamente vai haver uma regulamentação desses pontos, né? E será um objeto de súmula. Hoje em dia é mais omissa, vamos dizer, a lei é mais omissa, é mais genérica nesse ponto, né? Da função social, ela não especifica casos, né? Ela não contempla... Os tribunais é que vão tendo decisões, essas decisões vão virando jurisprudências, podemos dizer assim. Exato, nessa, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, né, da União Brasileira de Compositores, o Código Civil previa que mesmo as associações podendo se autorregulamentar, eles não poderiam expulsar os seus membros sem o devido processo legal. E isso já havia uma previsão que também facilitou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que você tem de ouvir comigo, que é uma decisão que já faz aí, mais de 7 anos, né? É uma decisão de 2005, mas a legislação ela não foi preparada para isso, né? Embora o Código Civil também não seja tão velho, apesar do tempo que ele passou tramitando no Congresso Nacional, né, a Constituição, de certo modo, ela já está bem... Então, professor, o que a gente pode depreender disso tudo, como moral da história, podemos dizer assim, é que na montagem de uma empresa, ou de uma instituição, ou de uma associação, ou qualquer coisa que seja, a gente tem que saber que fazemos parte de uma sociedade. De uma sociedade, isso? Que temos que nos policiar, né, para recebermos as vantagens de se cumprir a sua função social, né, como, por exemplo, aqueles que admitem as pessoas com limitações físicas, né, os que chamavam os portadores de necessidades especiais. Antigamente, pejorativamente, chamava de deficientes físicos, mas hoje tem desconto no imposto de renda. Aproveitar ao se cumprir a função social e evitar descumpri-la para não sofrer penalidades, porque o conceito de propriedade ele é imanente ao conceito de função social. Você só pode manter a propriedade se a sua propriedade cumpre a sua função social. Mesmo assim, se aplica na empresa também. A gente só tem 2 minutos, mas me veio uma curiosidade aí, pessoal, do professor. Vou fazer uma pergunta pessoal interessante. Pessoal que eu digo é porque cotas. O senhor é a favor de cotas? Olha, eu não sou a favor de cotas, não. É um assunto que... é uma função social, está dentro do nosso trabalho. É tido como função social. Eu acho que pode acontecer. Eu não sou a favor de se cotizar a sociedade. Eu acho que é uma coisa, não é uma coisa inclusiva.
esse cada um no seu quadrado, essa segmentação, essa fragmentariedade. Né? Fragmentariedade é coisa do direito penal, mas na sociedade acho que isso não vai servir. Mas eu tenho certeza que existem grandes chances de isso que está acontecendo nos concursos públicos chegar até a empresa. Eu não duvido nada. Porque a minha pergunta foi para isso, foi uma provocação nesse sentido. Eu não duvido nada. Chegar até a empresa. Eu não duvido nada que, com o andar da carruagem, isso daí certamente, o governo federal ele tem dado diversos indícios de que é um caminho, é uma política de governo, talvez até uma prioridade aí, seus programas sociais, e isso certamente vai chegar, mas eu não sou a favor não. Totalmente contra, eu acho que isso vai prejudicar as coisas. Temos que investir na educação básica. Investir na educação pública, investir na educação para aqueles menos favorecidos, exatamente. Não precisa de cotas, né? De cota, exatamente. É o governo reconhecendo que não investiu e não está com vontade de investir. Aí faz a cota, seria isso. Está tomando do problema lá atrás. Eu só queria agradecer só aos meus amigos da FAM, FGV. Na minha opinião, a melhor faculdade de administração daqui, não só de Alagoas, mas a faculdade de administração do Brasil. Quando se pensar em administração de empresas, certamente FGV ela está na ponta aí. Queria mandar um abraço aí professor Alicia Gato, professor João Cristiano, todos aqueles que compõem a FAM, um excelente ambiente de trabalho, tá? E foi um prazer, Carlos. E eu conversei hoje no nosso Corporações em Foco com o professor Alexandro Costa, ele que é graduado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas também, e professor de Introdução ao Direito da Faculdade Alagoana de Negócios FAM, FGV, no nosso Corporações em Foco de hoje.